está aparecendo você. Paz, meus irmãos. Amém. Amém. Louvamos o Senhor, porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Não só isso, cada dia Ele cuida de nós. Cada dia a gente está sendo cuidado por Ele, livrado por Ele, abençoado por Ele. Em todas as coisas Ele está sempre presente. Ainda que muitas vezes a gente não se atende. Muitas vezes a gente não se apercebe. Mas Ele está aqui presente, mesmo de uma forma silenciosa, porque Ele não precisa de barulho para dizer que estou aqui. De uma forma silenciosa, mas tão sublime, Deus cuida de nós. Mesmo quando a gente cai, Ele vem nos levantar, como um pai que vê um filho cair, ele vai lá e abraça e coloca ele de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Salmo de número 96. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Cantem ao Senhor um cântico, um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e é digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu e a terra. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso está firme o mundo. Ele não se abalará, e Ele julgará os povos com justiça. Regozije-se, ó céus, e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozije-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as aves das florestas. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça, e os seus povos com equidade, com fidelidade. Glória a Deus. Não tem palavra, nós não temos palavra para descrever a grandeza desse salmo, porque quando ele é dito apenas por uma leitura, ele é apenas uma leitura. Mas quando ele é lido com o espírito de louvor a Deus e de adoração ao Senhor, ele tem um efeito maravilhoso de mudar o nosso mundo interior, de mudar o nosso coração, de nos levar à presença do Santo, para que juntos nós possamos adorá-lo. Nós estamos aqui reunidos neste lugar e estamos diante dele porque ele está em nós.
porque Ele habita em nós. E aonde a sua igreja se reúne, Ele está sempre presente, porque Ele está no seu templo, que somos todos nós. O lugar onde nós nos reunimos, as paredes, são apenas o lugar onde toda a igreja se une, se reúne, para juntos oferecer a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão. No versículo 8 diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus atos, trazendo, aqui diz assim, ofertas, mas não é esse tipo de oferta que nós conhecemos, que é trazer, é notório isso, trazer suas ofertas, seus dízimos, seus quilos, seu tudo. Mas essa oferta que Deus espera de nós é um coração rasgado, contristado, reconhecendo o senhorio do Senhor e apresentando a Ele o nosso canto como cheiro agradável, como uma oferta suave ao seu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber, ó Deus amado, o nosso louvor, a nossa adoração, que nós, ó Deus amado, vamos prestar a Ti neste lugar. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade, e Ele tem, porque habita em nós, de mover os nossos corações, de mover esse lugar, como no dia de Pentecostes, de mover-nos, ó Senhor, do nosso lugar onde estamos, muitas vezes fixados demais na terra, mas Ele venha nos mover no nível do Espírito, para que todos nós possamos desfrutar dessa presença gloriosa, Senhor, que se manifesta no céu e na terra. Recebe, Deus, a nossa adoração e abençoa cada um dos Teus servos aqui presentes. Abençoa cada um daqueles que estão nos vendo pela internet ou vão nos ver pela internet, que eles possam ser tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, e que o se faz aqui nesse lugar seja algo transformador, a ponto de mudar o coração daqueles que ouvem a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Está próxima, Ele vem de
nós tomamos posse de onde nós habitamos, porque sabemos que fomos plantados pelo Senhor neste lugar, para sermos bênção onde nós pisamos. Amém? Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação. Oh, glória a Deus.
Do que adianta
que te conheci, o mundo perdeu o brilho, tua beleza eu descobri, de paixão fui consumido. Eu vou me achegar, me aproximar em tuas águas, eu vou me lançar. Essa chama não vai se apagar, eu sou todo teu. Desde que te conheci,
Se faltar na presença de Deus, faltou tudo. O que mais importa para nós é Deus presente. E a gente vai se alegrar na presença dele. Eu estou aqui olhando para que hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que momento tão maravilhoso, que não dá para descrever, mas ao mesmo tempo ele é tão esquecido como um momento tão importante pelo mundo. Jesus entrega o seu corpo santo, sem pecado, inocente, foi retalhado, foi açoitado. A Bíblia nos diz que ele foi esmagado. A gente tem um pequeno vislumbre do que pode ter acontecido naquele tempo tão importante para todos nós. Ali, ele nos reconciliou com Deus. Foi naquele lugar onde ele nos trouxe a reconciliação, e hoje nós estamos aqui reunidos para lembrar do preço que ele pagou por nós. E lembrar de que nós somos dele, para que possamos habitar com ele na eternidade. Deus possa nos abençoar. Vamos orar pelas crianças. Pai querido, quando o Senhor, a Deus, nos dá, Senhor, a oportunidade de gerar filhos, como o Senhor me deu, e eu gerei os meus filhos, a Deus, e eles foram, Senhor, a Deus, criados na presença do Senhor. Tal como o Senhor, eles também agora o fazem, criando seus filhos na presença do Senhor. E nós, ó Deus, apresentamos eles diante do Senhor, porque também eles receberão a mesma porção da Tua palavra transformadora, que fez com que, Senhor, ó Deus, eles tivessem a sua posição firmada nos caminhos do Senhor. Ainda que possa ser até que tropecem, mas jamais se esquecem de que eles carecem da misericórdia e do amor do Senhor. Então eu peço a Deus que a instrução da Tua palavra, que será ministrada ao coração dessas crianças nesta noite, seja algo poderoso para mudar o coração deles, fixar e marcar um marco na vida deles para todos os dias que eles viverem. Eu posso usar, meu Deus, aquele ministro da Tua palavra, para que ele seja, Senhor, um porta-voz do Senhor, a Deus, neste momento de ensino, em nome de Jesus. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Agora, filha de Deus, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, sem mais delongas. No livro de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 23. Como diz meu tio Salati, o pastor Salatiel, quando vai pregar, hoje a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Amém. Glória a Deus, todos encontraram? Amém. Vamos ler então. Tendo despedido a multidão,
Vamos pelo 22 primeiro, irmãos. 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e, andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. Amém. Deus querido, a tua palavra que é viva, Senhor, que é a verdade, que é o que nos trata, Senhor. Ó Deus querido, que é através dela que o Senhor fala conosco. Ó Deus querido, te peço nesta noite que eu consiga transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. Ó Deus, que seja o Espírito Santo a falar através de mim e não eu. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? A gente olhando a partir do versículo 23, tem algo que me chama a atenção, que diz o seguinte, a partir do versículo 24, não 23. O barco estava a considerável distância e fustigado pelas ondas, porque o que soprava contra? O vento. O vento soprava contra ele. Em outra tradução, diz que quando o vento soprava contrário a eles, então o barco começou a balançar. E quando a gente lê esse capítulo da Bíblia, a gente pode imaginar, pensar em muitas coisas, Deus falar conosco por diversas coisas, mas hoje o que eu vou falar com vocês é um pouquinho sobre esse vento, sobre essa instabilidade que o vento gerou no barco, no mar, né? E fez com que Pedro, ao caminhar até Jesus, olhasse para ele e afundasse. Então, no versículo 30, quando que Pedro começou a afundar? Quando ele começou a olhar para o vento. Uma outra tradução diz que quando ele reparou no vento, isso fez com que ele então afundasse. Então eu coloquei aqui para a gente começar a pensar: o que seria essa instabilidade trazendo para a nossa vida hoje, para a minha vida, para a sua vida? Nós podemos colocar aqui pessoas, coisas e o mundo. Então, muitas vezes, as pessoas que estão à nossa volta, elas não estão estáveis, elas estão instáveis. Muitas vezes você está vivendo com uma pessoa, às vezes está vivendo com um patrão, ou está vivendo com o marido ou com a esposa, e daquele dia o marido não acordou bem, ou a esposa não acordou bem, e os sentimentos da pessoa estão assim, e você fala A, ela entende B, e se você deixar, a confusão está instaurada dentro da sua casa. Então, muitas vezes a gente precisa lidar com a instabilidade das pessoas no nosso dia a dia. Muitas vezes não é nem dentro da nossa casa, mas você vai fazer algum serviço, vai fazer algum trabalho, a pessoa vai trabalhar no Uber, encontra alguém que está totalmente desestabilizado emocionalmente e você tem que lidar com a instabilidade dos sentimentos daquela pessoa.
também tem que lidar com a instabilidade das coisas, do mundo financeiro, do dia a dia. Muitas vezes a gente tem para dar para os nossos filhos e muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a gente tem para pagar aquela conta e muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes a pessoa está num bom emprego e amanhã já não tem mais. Então são instabilidades, coisas que não são estáveis. O mundo que a gente está vivendo hoje no mundo, porque a gente poderia dizer que isso só corresponde ao que o Brasil está vivendo, mas não. O mundo todo vive a instabilidade. É aquele caos. Guerra, rumores de guerra, é taxação, é isso, é aquilo, é ideologia, é briga, é polarização. Então o mundo, ele não está estável, o mundo está instável. Mas nós temos alguém que é totalmente estável. Quem é? Jesus. Amém. E ele anda por sobre essa instabilidade, seja ela qual for, e ele se mantém de pé. Ele não afunda nem 1 milímetro dos seus pés, porque ele é aquele que mantém o mar no seu devido lugar, que mantém todas as coisas sobre o seu comando. Glória a Deus. Jesus, que é o único que é estável, está do outro lado nos aguardando. A gente fala, Senhor, é o Senhor mesmo, então manda que a gente vá. E ele diz, vem. Porque ele não tem medo, porque ele é a estabilidade em pessoa. Ele tem tudo nas suas mãos, então ele diz, vem. E enquanto a gente anda olhando para Jesus, a gente não afunda. A instabilidade das pessoas não nos desestabilizam. A instabilidade das coisas não nos desestabiliza. A instabilidade do mundo não nos desestabiliza. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, a gente vai andando por sobre as águas, assim como ele, a gente vai andando até que a gente repara em alguma coisa das quais eu falei aqui. Repara no problema do filho, repara no desemprego, repara na doença. A gente tira os olhos de Jesus e a gente olha para aquilo que não é para a gente olhar. Porque se nós olharmos, nós vamos afundar. Se nós mantermos os nossos olhos olhando para estas coisas, nós vamos nos desesperar. Nós vamos olhar e dizer, não tem jeito. Não há futuro. Não tem como. Se nós olharmos para essas coisas e tirarmos os olhos de Jesus, vai acontecer como aconteceu com Pedro. Mas eu tenho uma boa notícia, porque ainda que aconteça isso, Jesus, ele faz o quê? Ele nos puxa. Ele tem uma aliança conosco. Ele tem um compromisso conosco. Ele é o amado das nossas almas. Mas é interessante porque o que trata as nossas vidas e o que gera testemunho em nós são esses ventos contrários. É isso, isso é ferramenta de Deus para gerar testemunho em nós. É ferramenta de Deus para trazer nosso coração para o lugar certo, para o lugar determinado. E a gente olha aqui, eu coloquei parte 2, porque eu escrevi tanto. A parte 2 aqui. Que é através do vento, da instabilidade, é que a gente consegue descobrir qual tipo de relacionamento que nós temos com Deus.
E aí, estava falando agora no início, então vou falar agora. Se a gente vive um relacionamento de vida de Deus. Os discípulos, eles viviam um relacionamento com Jesus, um relacionamento de vida de Deus. Eles viviam a vida que Jesus vivia ali. Eles seguiam a Jesus, eles aprendiam de Jesus, eles viam Jesus operando milagres, eles viam como que Jesus se comportava diante das afrontas, eles viam tudo que Jesus fazia. Eles viam as pessoas virem até ele doentes e saírem curadas. Eles viam tudo isso. E quando eles estavam ali naquele barco, com aquele vento todo, e quando Pedro então foi até ele e quase que afundou, ele esperava que encontrar aquele Jesus que ele via, que era o que salvava, que era o que não deixava afundar. Mas o relacionamento dos discípulos era apenas assim. Eles viam a Jesus, mas o relacionamento deles ainda não estava no lugar certo. Né? E a outra parte que diz é vida sobre Deus. Os discípulos também tinham vida sobre Deus, conheciam tudo de Jesus. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente que prioriza muito, isso não é errado, isso é corretíssimo, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente que prioriza a palavra de Deus, muitas vezes a gente fica tão apegado em conhecer, que a gente esquece de todo o resto. E os discípulos conheciam a Jesus, de ver Jesus, e eles também conheciam o seu conhecimento de tudo que Jesus fazia. Eles também viviam para Deus, eles viviam para Jesus. O que Jesus mandava eles fazer, eles o quê? Faziam. Se Jesus mandava eles comprar comida, eles iam. O que Jesus mandava os discípulos fazer, eles faziam. Mas ainda não era o relacionamento que Jesus queria ter com eles. O relacionamento que Jesus queria ter com eles, e ele estava ali dando um recado para Pedro, era um relacionamento de vida com ele. E só existe uma maneira da gente ter um relacionamento de vida com Deus, é olhando para Jesus, é prestando atenção nele, no que ele é se relacionando de forma íntima com ele. E sabe como é que a gente descobre que maneira que a gente se relaciona com Deus? Quando vem um problema, quando vem a dificuldade. Quando vem o problema e a dificuldade, como é que eu me comporto? Eu me desespero diante da situação? Eu fico magoado com Deus? Como que eu me relaciono com Deus? Como é que eu reajo às adversidades, aos problemas? Como é que eu tenho reagido? Eu tenho reagido de forma, muitas vezes, egoísta com Deus, esperando que Ele faça exatamente aquilo que eu quero que Ele faça. Então, se eu tenho agido desta maneira, o relacionamento que eu tenho com Deus é um relacionamento de um ídolo. E eu me lembrei de Jó. Jó, ele fazia oferta até pelos seus filhos. Para quê? Para quê? Para que Deus olhasse e dissesse: estou feliz, não vou mexer com você. Qual era o relacionamento que Jó tinha com Deus? Era um relacionamento de vida de Deus. Ele aproveitava dos benefícios de Deus, do que Deus podia dar. Era assim que aquele povo se relacionava naquela época. Era um povo muito idólatra. Então, é um ídolo. Eu agrado ele e ele me responde com bonança. E Deus, desde o princípio, o tipo de relacionamento que ele queria ter com o povo dele era um relacionamento de vida, de estar nele. É o que Jesus fala na oração: o Senhor em mim e eu neles. Adão viveu isso. Adão viveu
Jesus veio para trazer isso de novo, o que foi rompido pelo pecado. E o tempo todo ele estava dizendo aos discípulos: é vida comigo, é relacionamento comigo. Se você olhar para mim, se você não olhar para as circunstâncias, para a instabilidade da vida, se você se relacionar comigo, todas essas coisas não vão te afligir. Irmãos, eu espero que eu consiga passar o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O que Jesus ele quer é uma inversão. Ao invés de eu estar aqui no topo, eu inverto. É Jesus que está no topo. Amém. Glória a Deus. No topo não, no centro. Ao invés de ser as minhas necessidades, é a necessidade dele. É um relacionamento verdadeiro em que eu me importo com o propósito. Os discípulos, eles não sabiam qual era o propósito deles. Eles não sabiam. Eles só foram descobrir esse propósito mesmo na hora que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas o Espírito Santo de Deus já veio sobre nós, já habita dentro de nós. Nós somos a habitação dele. Então nós podemos ter vida com ele e desfrutar da presença de Deus e viver no paraíso sem mesmo ter ido para o céu. Porque a Nova Jerusalém, ela só é Nova Jerusalém porque a presença de Deus está lá. Glória a Deus. O Éden só era o Éden e era maravilhoso porque a presença de Deus estava lá. E o inferno só é o inferno porque a presença de Deus não estava lá. Tem aquele louvor lá da Ana Paula Valadão que eu acho maravilhoso, que encaixa muito perfeitamente. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco eu sou feliz. Aleluia. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás aonde? Dentro de mim. Aleluia. É a presença de Deus que é importante. Todas essas coisas aqui no mundo, a gente pensa, mas para que ele me colocou aqui no mundo então? A gente não poderia estar nos relacionando com ele lá no céu? Né? A gente não poderia? O que ele deseja é se relacionar não só comigo e com você, que percebemos quem ele é, mas ele deseja se relacionar desse modo com todo mundo. É com todo mundo. Ele tem um plano. Ele tem um projeto. Desde a eternidade, desde a fundação do mundo, ele tem um plano. E ele tem um projeto. E ele nos honrou de colocar a gente nesse projeto. Porque Jesus poderia nos salvar. E já salvei eles. Melhor eles ir embora para o céu logo antes que aconteceu alguma coisa e eles acabem se perdendo. Não. Jesus, ele veio, habitou entre nós, habitou em nós. Aleluia. Fez morada dentro de nós. Colocou o seu Espírito dentro de nós. E com o Espírito Santo, a natureza de Jesus Cristo dentro de nós. E aquele versículo que diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, é uma verdade, é uma realidade na vida de todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê não tem mais a natureza do pecado, agora tem a natureza de quem? De Cristo Jesus. E é através daquilo que nós apresentamos ao mundo, de como a gente reage diante das instabilidades da vida, é que as pessoas vão querer Jesus Cristo. É desse modo, não é só falando, não é adesivando meu carro, dizendo, tem vários versículos não, tem um monte de aqui vai não foi colocar, aqui vai um crente, porque é capaz do carro ser apedrejado agora, né?
Mas não é adesivar um carro, Jesus, sabe? Não pertence ao Senhor, dado por Deus. Não são essas coisas que vão fazer que as pessoas sejam atraídas por Ele, mas é a natureza, é o perfume de Cristo. É quando as pessoas olharem para nós, elas verem o olhar de Jesus que cativou a nossa vida. O que manteve Pedro por um tempo, um instante, foi o olhar de Jesus para ele. Ele olhar para Jesus, ele iria até ele não iria afundar, mas tudo bem, Jesus, puxa, não tem problema, meu filho, eu vou te ensinar o que é viver comigo. Glória a Deus. Eu vou te ensinar. E quando a gente vive com Deus deste modo, tudo mais perde o valor. Sabe? Teve numa das dificuldades da vida que nós vivemos, que enquanto a gente é solteiro, a gente vive as dificuldades com os nossos pais, mas não é a mesma coisa. O joelho não fica calejado tanto quanto dos nossos pais. Mas quando a gente casa, quando a gente começa a viver a nossa vida, então Jesus fala: pois bem, agora eu vou me apresentar para você. Agora vai ser o meu relacionamento com você. Não vai ser mais o teu pai e da tua mãe com você. Não, agora vai ser eu e você. Há uns 5 anos atrás, esse entendimento foi muito claro na minha mente. De forma, irmãos, de que quando eu estava ali com a dor, passando a dificuldade, eu me senti bem-aventurada. É loucura para os homens. Você está no meio da dor, sendo massacrado, faltando as coisas, e você dizer: glória a Deus, porque eu estou participando das aflições de Cristo. Eu posso participar, Ele me considera amigo dele, por isso que eu estou aqui. E eu vou suportar, eu vou aguentar essas aflições, por quê? Porque Ele é meu amigo e Ele está comigo. Não importa se vai dar certo, se não vai dar certo aqui na terra, o que importa é que a presença dele está comigo. E isso é libertador para nós. Quando a gente olha para Jesus assim, isso é fé. Fé é uma confiança, é confiança no amor de Deus. O que faltou para Pedro foi a confiança no amor de Jesus. Foi. E a fé é isso. É a confiança no amor dele. Que ele vai estar comigo, ele não vai me abandonar. Primeiro, a fé é para a gente crer que ele existe. E ela não vem da gente, vem de Deus. E a fé é para a gente continuar se relacionando com ele. Então, os discípulos, eles não tinham entendimento do propósito. Hoje, eu e você, nós temos o entendimento do propósito na nossa vida. Temos ou não temos? Vamos abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4. Abre também para mim em Atos, capítulo 1, verso 8. Eu vou pedir para ler quem achou Atos. Ninguém achou? Vocês estão muito obedientes. É Atos primeiro, então? Por favor, alguém abre aí em Atos 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Então, aí já veio a identificação do propósito. Ali Jesus falou aos discípulos: este é o propósito.
o Espírito Santo de Deus, que é a minha natureza, vai vir sobre vocês. E vocês vão ser minha testemunha. Glória a Deus. E quando ele diz um ser não é dar testemunho, mas é ser, é estar na nossa essência. Eu sou testemunho de Cristo. Eu não dou o testemunho dele. Eu sou o testemunho de Cristo. Eu vivo para ele. Eu vivo por ele. Eu respiro por ele. Eu entendo qual é o propósito. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que diz o quê? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Até aqui. Esse é o nosso propósito. É sermos testemunhas. É pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Através do nosso testemunho. Através daquilo que a gente fala, assim. Através de todas as maneiras que a gente puder. É pregar Jesus. É pregar Jesus. E a gente prega Jesus através dos nossos hábitos. Isso que a gente está vendo lá, não é lição, a sequência que está falando sobre o fruto do Espírito. Ele fala sobre isso. E ele falou algo assim que eu achei muito interessante. Que ele diz assim: os meus hábitos dizem quem habita em mim. Oh, coisa linda. Por isso que eu sou testemunha. Os meus hábitos dizem ou testificam quem habita dentro de mim. E isso é importante demais. Porque eu e você, a gente não tem que viver pensando no futuro, irmãos. A gente às vezes fica muito assim. Não, porque Jesus vai vir e nós vamos para o céu, para a Nova Jerusalém. E, amém, glória a Deus, isso é uma verdade. Mas o reino já está entre nós. Amém. O reino já foi posto. Ele está em nós. Amém. Nós já podemos desfrutar dessa presença de Deus. Amém. Então a gente não tem que ficar pensando em nos salvar. É no futuro, então eu preciso viver de maneira correta, eu preciso viver de maneira exemplar, para que Deus olhe para mim e diga: nota 10, meu filho, vou te levar comigo para o céu, porque não é isso. A salvação já está garantida. Quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso Salvador, declaramos com nossa boca, com nosso coração, crendo, nossa salvação está garantida. O Espírito Santo passa a viver dentro de nós, e aquilo que eu falei, que está na palavra, as coisas velhas se passaram, a natureza de Cristo já está em nós. Então, às vezes a gente fala com os nossos filhos, a gente tem que começar a perceber isso. A gente às vezes diz para os nossos filhos: olha, se você continuar assim, você não vai para o céu. Mas não é assim que a gente tem que falar com eles, não. Essa não é a natureza que está em você, meu filho. Você não é mentiroso. Você não é respondão. Você não é trabalhoso assim, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele habita em você. E através do que nós fazemos na nossa casa é que vai pregar para os nossos filhos também. Jesus. Amém. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão dizer: eu quero esse Jesus dos meus pais. Aleluia. Porque vai chegar a hora em que eles vão dizer: eu estou vivendo isso com meu filho. Vai chegar a hora em que ele vai ter que decidir. Mas não porque ele tem medo do inferno, mas porque ele quer esse Jesus, que a gente se relaciona, e ele vê a gente se relacionando, e ele vê a gente feliz, ele vê a gente alegre, ele vê a gente vivendo bem um com o outro, ele vê. E através desse testemunho da nova criatura que habita dentro da casa ali junto com eles, é que ele também vai querer esse Jesus. E as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que têm contato conosco, elas vão ver através dos nossos hábitos
original, irmãos, é o Espírito Santo que está ali dentro. Amém. Dizendo conosco, meu filho, você exagerou, né? Não é assim que eu sou. Eu estou habitando dentro de você. Eu estou habitando dentro de você. E Jesus, ele vivia uma frequência diferente dos discípulos. Ele vivia uma frequência totalmente diferente. Os discípulos não entendiam quase que nada que Jesus falava. Mas Jesus, ele o tempo todo estava tentando levar os discípulos a viver nessa frequência dele. O tempo todo ele estava dizendo: eu quero me relacionar com vocês. Não precisa se relacionar comigo esperando só receber, não. É mais do que isso. Quando eu falei de Jó aconteceu tudo o que aconteceu com ele. E aí no final de tudo ele diz o quê? Antes eu conhecia, já ouvi falar. Mas agora o quê? Os meus olhos te veem. Os olhos viram a Deus. Cada vez que a gente passa uma dificuldade e a gente começa a ser mudado e transformado, os nossos olhos veem a Deus. Como Ele é. Amoroso, fiel, leal, amigo, carinhoso. A gente vê, e vem o vento, vem a dificuldade, não importa, porque o importante é a presença dele. Quando a gente compreende isso de fato, de que o importante é a presença de Deus, e eu então fazer parte desse propósito, que é falar do amor de Cristo para outros, através do que eu faço, como eu sou, como eu ando, tudo mais perde o valor. Se eu tenho uma casa, amém. Se eu não tenho, amém também. Se eu tenho emprego, amém. Se eu não tenho, amém também. Porque isso não é o fim para nós. Amém. Isso não é o nosso objetivo de vida. O objetivo de vida dos pagãos, o objetivo de vida daqueles que não conhecem a Deus é isso. É viver nesse mundo totalmente instável. Que você guarda dinheiro na poupança e amanhã o governo foi e tirou tudo. Que você hoje tem tantos R$1.000 e amanhã com a inflação você não tem mais nada. Então, eu e você precisamos compreender que o importante na nossa vida é o relacionamento com Deus, é a vida de Deus dentro de nós. Paulo compreendeu isso. Ele sabia estar bem na bonança, sabia estar bem na falta. Ele compreendeu isso. Se Paulo compreendeu isso, a gente também consegue. Porque talvez se eu dissesse assim, mas Jesus era totalmente desapegado dessas coisas, você pode dizer, mas ele é Jesus. Mas não, irmãos, isso é possível. Isso é possível. Se a gente anda com Deus, se a gente fala de Deus, se a gente vive para Deus, se a gente enche o nosso coração das coisas de Deus, se a gente lê a palavra, se a gente ora, se a gente escuta louvores, dificilmente a gente não vai conseguir se relacionar com Deus de forma íntima e pessoal. E quando vierem as lutas, a gente vai desfrutar da presença dEle. Tá doendo? Tá, mas eu posso desfrutar da presença dEle. Paulo e Silas estavam lá com as costas totalmente abertas porque foram chicoteados e eles ali desfrutaram da presença de Deus. Eles não cantaram com o propósito que acontecesse um terremoto, não. Eles cantaram porque eles desfrutavam dessa presença. Para eles não importava se eles estavam todos banhados, se eles iam morrer agora. O que importava é que eles tinham dentro deles o tesouro
nós for suficiente, a gente pode dizer: o meu relacionamento é de vida com Deus. Se não está sendo, convido você a orar e falar com Deus: Deus, muda a minha visão. Eu não quero me relacionar com o Senhor só pelo que o Senhor pode me dar. Porque Deus dá mesmo, irmãos. Deus dá. Deus é generoso, Ele é bondoso, Ele dá mesmo. Ele resolve os nossos problemas aqui na terra. Ele resolve mesmo. Né? Ele resolve. Se a gente orar, Ele responde. Mas isso não pode ser o nosso objetivo final. Apenas que Ele resolva as nossas questões. Isso não é o fim. Isso não é o fim. O nosso coração tem que estar como quando a gente vai casar. Por que a gente casa, irmãos? Por que a gente casa? A gente gosta tanto de ficar com o outro. A gente gosta tanto da presença do outro que a gente quer casar. Não é assim? Então, Jesus está se apresentando a nós. E Ele vai vir para buscar-nos, para buscar a sua noiva. Aleluia. Aleluia. E aí a gente vai viver com Ele sem ter esses problemas, essas dificuldades. Vamos viver totalmente com Ele, na essência dEle, plenamente. Vamos viver a plenitude com Ele. Nós vamos viver com Cristo. O desejo do nosso coração é de habitar com Ele nos céus, mas Ele já habita dentro de nós. Amém. Aleluia, aleluia. E isso é o que importa para nós, é isso que é importante para nós, Senhor. Não são as coisas, não é as coisas darem certo. O que importa para nós é a presença do Senhor constante. Vamos nos levantar. Ah, Senhor. O Senhor é o importante. Não são os nossos desejos, não são os nossos lamentos, não são as soluções das nossas dificuldades. Não, o Senhor é o importante. É o nosso relacionamento contigo, é o Senhor ser a nossa prioridade, Senhor. Oh, meu Deus, dá-nos a graça, Pai, de conseguir ser testemunhas do Senhor, Pai, aqui na terra. Sabemos que ainda somos tão falhos, mas nós sabemos que o Senhor continua trabalhando, e aquele que começou a boa obra é fiel para continuar e terminar ela, Senhor. E eu sei que o Senhor está fazendo isso em nós, ó Pai. Que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, Senhor, elas não nos atrapalhem, ó Pai querido, de ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Que os nossos sentimentos e as nossas emoções, Senhor, não sejam, Senhor, como paredes que são montadas ao redor de nós, Senhor, para não permitir que o Teu Espírito se achegue a nós. Ó Deus querido, que toda resistência caia por terra nesta noite, Senhor. Que possamos estar totalmente disponíveis à voz do Teu Espírito, Senhor, ao tratamento do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Porque nós, ó Pai, sabemos que somos a Tua habitação, Senhor. Aleluia, aleluia. Digno, digno de todo louvor e de toda glória. Amém. Aleluia. Deus, possamos dar o discernimento de tudo aquilo que Ele tem falado no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor
o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com ele. Enquanto a Rabi ministrava, falava sobre a presença de Jesus, seu Espírito Santo em nós, eu me lembrei desta passagem que fala: todo aquele que come e bebe o cálice indignamente é culpado do sangue, né, do Senhor. Mas ele diz assim, que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E eu pensei nisso, porque sempre quando nós citamos isso, nós imaginamos o corpo santo do Senhor, a presença santa do Senhor, de uma forma muitas vezes religiosa. Mas não percebemos uma coisa: ele diz que o corpo dele na terra é quem? Somos nós. Ele entregou o corpo dele por nós. E quando nós participamos do ato, nós estamos dizendo e declarando que nós estamos comendo o corpo de Jesus e bebendo o seu sangue para sermos o seu próprio corpo. E quando diz assim, aquele que come e bebe sem discernir, não está entendendo que eu sou o corpo. Não estou discernindo que eu sou o corpo. Eu penso de uma forma religiosa e não discerno que eu sou o corpo, aonde o Espírito de Deus habita. E quando ele fala assim, aquele que come e bebe indignamente, quer dizer, aquele que não percebe o que ele é e quem ele é, e quem está nele, ele está se colocando de maneira indigna, porque não está honrando a presença de Deus na vida dele. Então não está discernindo que ele é corpo de Cristo, que ele é a habitação de Cristo. A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aí daquele que não cuidar e que fizer desse templo, templo de meretriz, vai ter juízo sobre a pessoa que não cuidar do templo de Deus. Jesus, o tempo todo, nos dizendo, nos mostrando que nós é que manifestaríamos a sua glória na terra, depois que ele foi assunto aos céus. Ele disse, eu vou dar testemunho dele, eu vou ser testemunha dele, eu não vou dar testemunho dele, eu vou ser testemunha dele. Então, quando ele nos dá essa incumbência, nós vamos manifestar a sua glória na terra. Por isso que ele disse, é chegar a voz do reino de Deus.
Agora, quando a gente se posiciona para nos reunir, para celebrar a ceia do Senhor, temos que perceber que isso aqui agora faz parte de nós. Somos o corpo de Cristo. Amém. Precisamos tratar bem o corpo de Cristo. Ah, mas o meu corpo morre. Mas é exatamente aí. Nós vivemos lutas, vivemos afrontas, vivemos tribulações, porque Deus nos dá a oportunidade de escolher representar o seu corpo e honrá-lo. Toda vez que eu rejeito tudo isso e manifesto ali a minha submissão a Ele, eu honro aquilo que eu represento, que é o Senhor em mim. Isso é muito importante a gente perceber, que quando eu tomar um pedaço desse pão aqui, que simboliza o corpo partido de Jesus, ele simboliza cada um de nós. Unidos, somos o corpo dele. E como tratamos o corpo de Cristo lá fora da igreja, é sempre servir o corpo do Senhor. Mas quando a gente entende que somos templo do Espírito e corpo de Cristo, nós vamos ficar em retidão diante do Senhor, mesmo sabendo, Senhor, que nós somos falhos. Mas como foi pregado aqui, eu posso afundar. Mas se eu clamar, Ele veio me socorrer, estender a sua mão e me colocar no lugar certo, na posição correta. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor este corpo, Amém, Jesus. este pão, Senhor, que representa o corpo do Senhor. Amém. Não é apenas o pão, mas nós aqui representamos Ele como o corpo do Senhor partido, que somos nós, Senhor, parte do seu corpo. Todos nós juntos somos o corpo do Senhor. E aqui o sangue remidor que foi derramado por nós, o sangue da nova aliança, nós apresentamos a Ti e consagramos ao Senhor, para que Ele seja, Senhor, um instrumento de transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus enviou Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele partiu o pão, disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, e deu aos seus discípulos, para que cada um tomasse dele. Então vamos tomar o corpo de Jesus.
ele também tomou o cálice e disse para os seus discípulos: este é o sangue da nova aliança. É a nova aliança no meu sangue que ele estabeleceu. Ele estabeleceu uma aliança de restauração, de resgate, de salvação, para nos trazer vida e comunhão plena com Deus e com Ele. Por isso, nós apresentamos o cálice diante do Senhor dos céus. Somos teu corpo e somos, ó Deus, parte de tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, estabeleceu na cruz do Calvário, como testemunhas que somos do Senhor. Nós participamos agora do teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo.